Na década de 80, a década em que Jesus alcançou a minha vida e eu me entreguei a Ele, se você recorda bem, o mundo ainda era dividido em duas metades. E o que separava o mundo naquela ocasião era um muro chamado Muro de Berlim. Depois da Segunda Guerra Mundial, as nações aliadas de um lado e a União Soviética na época de outro, os russos de outro, dividiram a capital outrora da Alemanha em 4 áreas de influência, de controle, e 3 áreas do lado de cá, ocidental, e uma do lado de lá, separadas por um muro que representava naquela época a Guerra Fria, a separação do mundo chamado capitalista ocidental, do mundo chamado comunista oriental, principalmente na Europa. A partir dali de Berlim se dividiu a Europa e, consequentemente, as áreas de influência em todo o mundo, a partir de uma ideia, de uma figura chamada Cortina de Ferro. A Cortina de Ferro fazia com que as nações que estavam sob a influência da União Soviética na época, Romênia, Polônia, Tchecoslováquia e outras nações da Europa Oriental, caracteristicamente debaixo do domínio dos russos, ficassem separadas daquele restante ocidental da Europa, e no mundo todo essa divisão realmente se estabeleceu, na América Latina, na Ásia e assim por diante. Aquela era uma época em que nós que éramos cristãos, especialmente evangélicos, tínhamos algumas figuras como o irmão André e um outro chamado Richard Wurmbrand, como heróis, porque eles eram aqueles que denunciavam o comunismo como o grande inimigo do evangelho, da fé cristã na época, ou eventualmente, ao denunciar, também evangelizavam aqueles que estavam do outro lado da cortina de ferro. 2 livros particularmente me marcaram nos primeiros anos de fé cristã, que foram O Contrabandista de Deus, contando a história do irmão André, como ele levava Bíblias pelas fronteiras proibidas e evangelizava com a palavra de Deus, que até então era proibida naqueles países. E o outro, Perseguido por Amor a Cristo, desse Richard Wurmbrand, contando a história de como ele foi preso e permaneceu em prisões comunistas do lado oriental da Europa, sofrendo por amor a Cristo. Naquela época, havia um grande clamor do lado de cá, do mundo chamado mundo livre capitalista, do mundo ocidental, pedindo, especialmente nas igrejas, que aquele muro caísse, o que efetivamente aconteceu. Alguns lembram, inclusive, das imagens daqueles que já estavam com uma certa consciência adulta da história, e lembram também que um grande motivo pelo qual as igrejas naquela época oravam para que aquela cortina de ferro caísse, o muro caísse, era porque havia uma igreja perseguida do lado de lá, que não podia se reunir, que não podia pregar o evangelho rapidamente, facilmente, abertamente, que tinha seus pastores, seus líderes presos, muitas vezes exilados em gulags soviéticos na Sibéria e assim por diante. A ideia ou a imagem, a expressão igreja perseguida se tornou uma razão que fez com que ainda hoje se tenha um dia do ano em que as pessoas nas igrejas se reúnem para interceder pela igreja perseguida. Só que hoje, não mais por aquelas nações e por aquelas igrejas que estão na Europa Oriental, mas aquelas que hoje estão, por exemplo, em países de cultura, religião, predominantemente islâmica. A igreja continua perseguida, o perseguidor eventualmente tem mudado. Nos últimos tempos, com essa situação toda da pandemia em todo o mundo e particularmente no Brasil, novamente, a ideia de que existe uma perseguição contra a igreja se tornou ainda mais corrente e ainda mais falada e ainda mais exposta. Parece que de tempos em tempos a igreja é perseguida.
por inimigos humanos, obviamente movidos pela mão do inimigo de Deus, mas sem dúvida alguma também sob o controle de Deus, que, como nós temos visto nessa exposição do livro de Atos, frequentemente Deus usa para santificar a igreja, para mobilizar a igreja, para empurrar a igreja a cumprir a sua missão. Parece que essa igreja responde melhor quando está perseguida, e parece então que em algum tempo essa igreja não é perseguida e em algum outro tempo Deus se utiliza da perseguição para fazer essa igreja ser mais santa, ser mais comprometida com Deus. No entanto, a igreja sempre foi perseguida, desde o início, e sempre será até a volta do seu rei, quando ele vai restaurar todas as coisas. A razão para isso é dita por Paulo a Timóteo, que diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Ele se referia a indivíduos, mas também se referia ao corpo de Cristo, que está na contramão da história, nadando contra a correnteza, na medida em que é agência de um reino que foi implantado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas ainda está em expansão, e na medida em que se expande, incomoda o império das trevas, que é um reino subsidiário dentro do reino de Deus, algo como se fosse um parasita numa árvore saudável, que tenta tomar conta e tornar o mundo inteiro, a cultura, o sistema do mundo inteiro, como expressão dos valores do inimigo de Deus e não dos valores do Criador. A igreja, portanto, sempre esteve perseguida e ela sempre será perseguida até a volta do Senhor Jesus Cristo. Em alguns momentos a perseguição fica mais notória e clara. Os inimigos que o inimigo maior usa ficam mais notáveis. É perceptível quem são os instrumentos que ele usa. Em outros momentos, na sua vida em particular, por exemplo, ou numa comunidade local, ou num contexto, no tempo e da história mais específicos, isso não fica muito claro, e às vezes a gente só percebe quando os efeitos dessa perseguição estão vigentes e a gente então começa a ser afetado. No capítulo de hoje, que é o último episódio dessa segunda etapa dessa grande série que nós estamos expondo, que é Edificarei a Minha Igreja, no livro de Atos, nós estaremos no capítulo 12, que eu convido você a abrir, do livro de Atos, falando sobre a glória e a soberania exclusivas de Deus no meio da perseguição. E por que esse tema? E por que ele encerra essa segunda temporada da série Edificarei a Minha Igreja? Porque no capítulo 13 seguinte, nós iniciaremos imediatamente a última fase do programa de expansão da igreja proposto por Jesus Cristo em Atos 1:8, de que a igreja receberia poder ao descer sobre ela o Espírito Santo, e os seus discípulos seriam suas testemunhas tanto em Jerusalém, e isso nós já passamos na primeira temporada, em toda a Judeia e Samaria, e nós estamos encerrando no capítulo 12 essa temporada, e agora no capítulo 13, na próxima ocasião que eu pregar, começando até os confins da terra. Nesse capítulo 12, nós vamos ver mais uma vez a igreja sendo perseguida. Mais uma vez, homens de Deus sendo aprisionados. Mais uma vez, a igreja orando. Mas tem uma característica diferente das demais. Deus emite o seu juízo soberano sobre alguém que era um instrumento visível da perseguição e resplandece a sua glória no juízo soberano sobre essa pessoa, no caso específico sobre Herodes. Se você puder acompanhar a leitura comigo, eu gostaria de ler então Atos capítulo 12, e sem vergonha de ser feliz, ler todo o capítulo, porque é melhor que haja tempo para a palavra falar por si mesmo do que eu falar sobre a palavra. Que seja eu que diminua o tempo do meu sermão, mas que a Bíblia toda seja lida naquilo que interessa a Deus falar conosco nesta manhã. Estamos, portanto, no último episódio da segunda temporada da série Edificarei a Minha Igreja, no capítulo 12 do livro de Atos. Diz assim a palavra de Deus: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes
prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada, ou seja, matando Tiago, irmão de João, ambos filhos de Zebedeu, um dos primeiros apóstolos do Senhor. E vendo isto, Herodes, que era agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E essa já é a 4ª prisão de Pedro no livro de Atos. E eram naquela época os dias dos pães asmos, que antecediam a Páscoa, a mesma época em que Jesus foi crucificado, anos atrás. Tendo prendido então Pedro, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Portanto, a cada turno, 16 soldados tomavam conta de Pedro no cárcere, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, o mesmo que havia acontecido com Jesus anos atrás. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas eis aí um detalhe, comum a todos os momentos de perseguição no livro de Atos: havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando então Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, dormia Pedro entre 2 soldados que ficavam mais junto dele, com 2 correntes ou 2 cadeias acorrentado, e sentinelas estavam na porta guardando o cárcere. Portanto, Pedro estava preso mesmo. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, porque ele estava acorrentado. Disse-lhe então o anjo: chega-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era, preste atenção, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. O primeiro portão automático da história. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, só agora, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, o João Marcos que escreve o primeiro evangelho a ser escrito, segundo na nossa Bíblia, o evangelho de Marcos. Lá havia muitas pessoas congregadas, e era lá que a igreja estava em oração incessante por Pedro, enquanto ele estava preso. Quando ele bateu o postigo da casa do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava ali, junto do portão. Eles então lhe disseram: está louca, estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Porque havia uma tradição na época que cada pessoa tinha um anjo junto dela, de onde veio a ideia de o anjo da guarda, uma tradição judaica. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram,
viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para se calarem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, que provavelmente estavam em outro lugar, porque a igreja não ficava reunida num lugar só, porque era mais fácil ser pega pelos perseguidores. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço lá na prisão, entre os soldados, sobre o que teria acontecido a Pedro. E Herodes, indo lá, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que elas fossem justiçadas, morressem, porque deixaram o prisioneiro fugir. E descendo da Judeia para Cesareia Marítima, o mesmo lugar já conhecido de nós, Herodes passou ali algum tempo. Ora, naquela região havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom, que eram cidades costeiras, perto de Cesareia Marítima. Porém, estes de Tiro e de Sidom, de comum acordo, se apresentaram a Herodes, e depois de alcançar o favor de Blasto, que era camarista do rei, pediram reconciliação, porque a terra deles se abastecia do país do rei Herodes. Então, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo, diante daquilo que ouvia, dizia: é a voz de um Deus, é a voz de um Deus, não de homens. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. E pasmem vocês, comido de vermes, ele expirou. Lucas diz que, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos, levando para onde? Para a igreja em Antioquia, onde a narrativa continua no capítulo 13. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Ó Deus amado e querido Pai, nós rogamos a Tua bênção para que possamos de fato entender a Tua palavra como ela está escrita, inspirada pelo Teu Espírito para ser compreendida. Que não nos falte a Tua assistência, ó Espírito do Senhor, na medida em que Tu mesmo inspiraste Lucas para registrar esta palavra, de tal maneira que possamos, iluminados por Ti mesmo, Senhor, compreender por que ela está aqui, o que ela fala e o que tem a ver conosco. Abre o nosso entendimento, permita-nos compreender a Tua palavra para além da racionalidade, da compreensão intelectual, mas que o Teu Espírito fale ao nosso coração, fale ao nosso espírito, e mesmo sendo nós fracos, falhos, pecadores, muitas vezes obedientes a Ti, nada atrapalhe o fluir da Tua graça e da Tua palavra, para que possamos compreender a soberania e a glória do Senhor em meio à perseguição. Oramos assim, Pai, e agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, esse Herodes não é Herodes o Grande. Logo de passagem, eu preciso dizer isso para você. Herodes, depois de morrer, teve o seu reino dividido entre os seus filhos. E você encontra outros Herodes a partir da morte do rei Herodes, dentre os quais esse, que era o governador, o rei daquela região mais ao norte de Israel, onde estava acontecendo esses fatos e para onde a igreja estava crescendo, era um vetor de crescimento naquela direção. Esse Herodes, a semelhança do seu pai, que havia, desde a época do nascimento de Jesus, perseguido a igreja que estava ali no ventre da Virgem Maria, porque era o rei
Jesus que estava para nascer, e você recorda-se que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, a ponto de José e Maria terem que fugir para o Egito e dali vir o Salvador. A semelhança do seu pai, Herodes era alguém que vivia o dilema de todo aquele que está no poder, especialmente no poder político. Viver para agradar e sustentar-se no poder. Se você olhar direitinho, diz o texto que naquele tempo, verso 1, Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Faz parte, muitas vezes, da história, a ideia de que o governante de plantão precisa exercer o seu suposto poder e a sua suposta soberania por meio de atos tirânicos, despóticos, autoritários. Parece ser esse o caso de Herodes. Ele queria fazer uma demonstração de força, de poder, e as vítimas de plantão, os vulneráveis de plantão, era a igreja. Não é a primeira vez que a igreja é perseguida pelos judeus, até então, até ao ponto de um dos seus principais líderes, Estevão, um dos diáconos eleitos em Atos capítulo 6, ser martirizado, e ali uma grande perseguição, que na nossa Bíblia chama-se de primeira perseguição à igreja, mas que nós sabemos que já era decorrente de uma série de pequenas perseguições, desde o capítulo 3, quando aquele coxo é curado e Pedro e João pela primeira vez são presos e apresentados diante do Sinédrio, onde são julgados, açoitados e proibidos de pregar o Evangelho. Herodes vivia naquele momento a necessidade, sabe-se lá por quê, de demonstrar esse poder e essa suposta soberania e glória pessoal sobre aqueles que eram os mais vulneráveis. Diz então o texto que ele prendeu alguns da igreja para os maltratar. E sabendo da liderança dos apóstolos àquela altura, muito baseada na pessoa de Pedro, de João e de Tiago, 3 dos 4 primeiros discípulos e apóstolos de Jesus, ele passa ao fio da espada Tiago, irmão de João. Isso, inclusive, precisa ser levado em conta por você ao ler a carta de Tiago, que está lá no final da Bíblia, porque aquela carta de Tiago não é escrita por este Tiago, apóstolo de Jesus, mas por Tiago, irmão de Jesus, que na época que Jesus estava aqui vivo, nem crente era. Ele veio a se converter depois da ressurreição de Jesus. Esse Tiago, que era conhecido como uma das colunas da igreja, e a quem Paulo, depois de convertido no capítulo 9, chega a se encontrar com Pedro, João e Tiago, portanto, aquele que era coluna, uma das forças, baluartes da igreja em Jerusalém, esse Tiago é passado a fio da espada e se torna, então, o segundo mártir da igreja, conhecido pelo nome. Talvez outros morreram além de Estevão, além de Tiago. Eles dois são nomeados. Perceba que no verso de número 3, no texto que nós lemos, aquilo que provavelmente era a intenção primitiva, primeira de Herodes, se revelou como uma boa política de demonstração de força e poder, porque diz o texto que vendo ser isto, agradável aos judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro, e era uma época muito significativa, porque era a época dos pães asmos, aqueles 7 dias que antecediam a Páscoa. Obviamente que Pedro e toda a igreja fez uma relação natural, uma correlação natural ao que tinham vivido anos antes, quando nesta mesma época Jesus havia sido também preso, também morto na cruz do Calvário. Provavelmente Lucas faz essa relação no texto para demonstrar que, apesar de terem sido somente 2 os diretamente atingidos e nomeados na narrativa, Tiago com o martírio, Pedro com a prisão, mas na mentalidade de toda a igreja, provavelmente era esta a ideia de Lucas, estava feita a relação, e obviamente o terror se espalhou naquela igreja, porque logo eles perceberam que talvez acontecesse com eles, os apóstolos, mas também com toda a igreja, aquilo mesmo que havia acontecido com todos os outros antes dele, daquela grande perseguição que a gente viu a capítulos anteriores, depois da morte de Estevão, mas principalmente a morte de Cristo no Calvário, Páscoas antes.
No entanto, veja que, apesar de ele prender a Pedro e fazê-lo de maneira muito clara, mostrando o poder que ele tinha, designando 16 soldados em 4 escoltas diferentes, por turno, para segurar aquele homem na cadeia, era uma demonstração exagerada, exorbitante de força, porque Pedro era apenas um homem. A reação da igreja é a reação que demonstra, apesar do terror iminente, que ela confiava na soberania e na glória de Deus no meio da perseguição, acima de tudo. Portanto, o primeiro destaque que eu quero dar é sobre a consciência que a igreja tinha de que Deus estava no controle e que a glória dele, ao final de tudo, seria realçada e não a glória de homem algum. Porque, obviamente, você há de concluir que um tirano como Herodes, que demonstrasse esse poder, seria reconhecido por todos como um homem muito glorioso, o que acaba acontecendo no final da narrativa, a gente vai chegar até lá. Mas a igreja se curva diante do único que ela reconhece e confia que tem controle sobre todas as circunstâncias, isso significa a soberania, e que ao final de tudo ganhará essa dificuldade toda, superará tudo isso e demonstrará a sua glória, que é o próprio Deus. Veja que no verso de número 5, diz o texto que enquanto Pedro estava guardado, encarcerado no cárcere, portanto, visivelmente sob o suposto controle soberano de Herodes, o que a igreja fazia? A igreja orava. Essa igreja não tinha força política suficiente para fazer uma manifestação diante do palácio de Herodes? Provavelmente sim. Lembre que essa igreja era uma igreja que tinha crescido bastante. Essa igreja não teria pessoas em lugares influentes que ela poderia eventualmente recorrer para interceder junto a Herodes, mostrando que aquilo era desnecessário, que a igreja era pacífica, não causava problema algum? Provavelmente. Mas a igreja decide, em primeiro lugar, apelar a quem de fato tem poder soberano sobre todas as coisas. E isso ela faz quando ela ora. Oração é o reconhecimento, antes de tudo, da soberania e da glória do Deus a quem nós reconhecemos como Senhor da nossa vida. Recentemente, alguém me disse assim: a gente ora pouco porque parece que a gente depende pouco de Deus. Porque se a gente tivesse a consciência que depende em última instância para tudo e sobretudo de Deus, a gente oraria mais. Porque quando a gente está diante do nosso limite, a gente recorre para além do nosso limite. Orar é recorrer para além do nosso limite. Mas recorrer a quem? Para aquela igreja acostumada com o controle soberano de Deus sobre todas as coisas, mas também acostumada a ser perseguida, talvez se estabelecesse ali um grande dilema. Ora, nós confiamos em Deus e reconhecemos que Ele controla todas as coisas. Por que Ele então permite que essas coisas aconteçam e que, mais uma vez, nós tenhamos um de nossos martirizado e um dos nossos líderes preso? Talvez passou pela cabeça de alguns, mas eles afastaram tudo isso da mente e confiaram de maneira muito simples, muito digna, muito autêntica, muito verdadeira, naquela convicção de que a mão invisível de Deus, que é a mão de sua providência, controla e dirige todas as coisas. Por um lado, provê o seu povo das suas necessidades, porque Ele é um pai e um pastor que não nos permite sentir falta de nada, e por outro lado, é um Deus que dirige os nossos caminhos. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, porque Ele lhe dirige os passos. Deus provê, e isso é providência. Deus dirige os nossos caminhos, e isso é providência. Essa igreja cria nisso, e diz o texto que ela estava em oração, mas não era uma oração de meia hora, era uma oração incessante. Era como se ele dissesse assim: é isso, Herodes, você pensa que prendendo Pedro, você manterá, veja que existe um paralelo aí,
eu mantenho pelo tempo que eu queira, e vou mostrar o poder de colocar 16 soldados para guardar um único homem, porque sou eu quem manda. Nós oramos também todo o tempo que Pedro estiver preso, pelo suposto controle que você, Herodes, tenha, porque nós realmente oramos ao Deus que realmente está no controle e que realmente vai manifestar a sua glória. Por isso essa expressão, oração incessante, demonstra a intensidade da confiança daquela igreja na soberania e na glória de Deus diante da perseguição. Não quer dizer que a igreja não podia fazer nada. Em outros momentos, apóstolos, como por exemplo o apóstolo Paulo, recorreu aos seus direitos civis. Quando foi aprisionado, açoitado, e alguém disse para o governante da ocasião: "Oh, rapaz, você fez bobagem, o cara é cidadão romano", porque Paulo era cidadão romano de nascimento, já que a cidadania naquela época podia também ser comprada como adulto. Isso ficou claro no diálogo que ele teve com aquele que mandou soltar, porque no dia seguinte, aquele governante da ocasião mandou soltar Paulo, de maneira assim, sem ninguém perceber, diante do erro que havia cometido, e Paulo disse: "Agora não, eu sou cidadão romano, agora me explique por que eu fui açoitado sem o devido processo legal". Então, no mesmo livro de Atos, você encontra sim momentos em que a igreja se utilizou dos seus direitos civis como cidadãos que eles eram, mas aqui não. Aqui ela entendeu que a motivação de Herodes era uma motivação que podia ser combatida, e só podia ser combatida pela oração. Por que razão aqui ela orou e lá ela eventualmente, numa pessoa do apóstolo, recorreu aos direitos dela, não fica muito claro, mas quer dizer, em outras palavras, que tanto pode acontecer uma coisa como a outra, ou melhor dizendo, tanto pode acontecer uma coisa e também a outra. Nesse texto, Lucas está querendo enfatizar a batalha espiritual que a igreja resolveu lutar por vias da oração. E por isso é tão importante, irmãos, que em tempos como os nossos, nós sejamos uma igreja que ora mais e que treta menos na internet, que fala mais com o Senhor soberano da história e fala menos mal de quem quer que seja na internet, que esteja mais tempo investido na presença do Deus soberano, que afinal de contas controla em qualquer momento de 2000 anos da história, quando a igreja foi perseguida e está sendo perseguida, do que qualquer outro expediente que a igreja possa usar. Igreja que ora mais para que Deus revele a sua soberania e a sua glória, é uma igreja que confia mais no controle de Deus soberano sobre a história. Igreja que prefere se utilizar de outros meios e esquece de orar, é uma igreja que confia mais no seu próprio poder, na sua própria articulação política, nos seus próprios meios humanos e sociais e políticos para agir. E nesse aspecto ela perde, porque a igreja não é instituição, igreja é a agência do reino de Deus na terra. E como agência do reino de Deus na terra, diz Paulo que as nossas armas não são carnais, mas são poderosos em Deus para destruir sofismas e para levar toda a altivez do conhecimento ao cativeiro da mente de Cristo, pela proclamação do Evangelho. Essas são as nossas armas. O que acontece a partir dali é a manifestação desta convicção. Veja, Lucas estrutura a narrativa dele assim: ele contextualiza nos primeiros versículos, ele diz o que estava acontecendo e qual tinha sido a reação da igreja e por que aquela igreja estava reagindo daquela maneira, porque confiava na soberania e na glória de Cristo sobre todas as coisas. A partir do verso 6, ele vai contar o milagre que revela a glória de Deus, porque os milagres são postos no livro de Atos, lembra aquela expressão milagres, sinais e prodígios? Como expressão da glória de Deus, eles acompanham aos que creem, eles manifestam o propósito de Deus e da credibilidade à pregação do Evangelho, e mais uma vez aqui, vai ficar claro pela libertação sobrenatural de Pedro, que Deus está manifestando a sua glória, credibilizando aquele apóstolo que estava preso,
e desonrando, humilhando o governante de plantão. O milagre é contado do verso 6 até o verso de número 8, mais ou menos. E o que me chama mais atenção nesse milagre é a profusão de detalhes. E eu fico me perguntando toda vez que eu leio a Bíblia, por quê? Por exemplo, por que é que diz assim, Pedro dormia entre 2 soldados? Por que não dizer assim, Pedro estava na prisão? Por que dizer que estava entre 2 soldados? Por que dizer que ele estava acorrentado? E acorrentado com 2 cadeias, possivelmente amarrando a mão direita à perna direita e a mão esquerda à perna esquerda, que era uma das formas de manietar um prisioneiro romano. O que impedia, obviamente, dele se deslocar com algum tipo de liberdade. Por que dizer que, além disso, havia outros que estavam ali guardando, e para ele sair da prisão, o que acaba acontecendo, ele tem que passar por 2 fileiras de guardas que vão de dentro para fora até chegar ao final, quando ele dá na rua. Por quê? Por que dizer que o anjo conversou com Pedro e teve que insistir primeiro assim, bota a sandália, Pedro? Porque talvez na hora que o anjo disse assim, acorda, 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 Pedro apavorado como qualquer um outro, imagine, só imagine. Você está no fundo de uma prisão, dormindo porque não tem o que fazer, cansado, talvez, àquela altura também já manietado, açoitado, como era provável que tivesse acontecido. De repente aparece um ser luminoso, o anjo do Senhor, acorda você e diz assim, vamos, levante-se. Bom, eu não sei você, mas eu já passei por situações em que eu tinha certeza que eu estava sonhando, e na verdade estava acontecendo alguma coisa real comigo. O texto inclusive diz que Pedro tinha pensamento inicial de que era uma visão. É preciso que o anjo diga assim, põe uma sandália, porque talvez Pedro, do jeito que estava, já se colocou em pé, meio atarantado, procurando saber quem estava falando com ele e em que direção ele deveria caminhar. E o anjo diz, coloca a sandália. Pedro vai lá e coloca. Aí o anjo diz assim, agora coloca a capa. Porque talvez o que Pedro imaginava na sua visão é que ele iria sair do lugar da prisão A para o lugar da mesma prisão B. Porque, obviamente, se ele soubesse que iria ser liberto naquela ocasião, a primeira coisa que ele teria colocado era juntar todas as coisas que era dele, inclusive a capa que o protegeria da noite, do frio da madrugada. É preciso, então, que o anjo vá de pedacinho em pedacinho. Olha, põe a capa e siga-me. Você tem ideia do que eu estou falando? Porque no final, quando diz no verso 9, que ao seguir, ele não sabia que era real, o que se fazia por meio do anjo, que parecia-lhe antes uma visão, foi só depois, no verso 10, dele ter passado pela primeira e pela segunda sentinela, que ele chegou ao portão de ferro, que dava para a cidade, e aquele portão se abriu automaticamente, e eles enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. O que é que diz a primeira frase do verso 11? Então Pedro, caindo em si. Até então ele achava que era um sonho, até então ele achava que era uma visão. Ali, quando o anjo desapareceu, ele se viu fora da prisão, ele disse, rapaz, é real. É real. Toda essa profusão de detalhes era para mostrar somente uma coisa: Pedro não tentou se soltar. Pedro não facilitou ou aproveitou uma facilitação e um descuido dos guardas. Não foi nada que Pedro fez. Não foi nada que a igreja de fora fez para soltar Pedro. Não foi uma negligência dos carcereiros. Toda essa narrativa é para dizer assim, houve algo extraordinário. O milagre revelava a soberania de Deus, que não respeitou as cadeias, não respeitou as sentinelas e muito mais, não respeitou Herodes. Fez o que quis, quando quis, do jeito que quis, para cumprir o seu propósito. E o propósito era tirar Pedro da prisão. Quando ele percebe que aquilo era real, quando ele caiu em si, ele disse, veja o verso 11, agora eu sei verdadeiramente, ou seja, agora eu tenho certeza que o Senhor, olha só, o Senhor enviou o seu anjo para o quê?
e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Milagre que é milagre, uma vez ocorrido, dá a quem recebe a percepção, o conhecimento da soberania e da glória de Deus que está fazendo aquele milagre. Milagre que é milagre nunca é atribuído a homem. Milagre que é milagre nunca é atribuído a circunstâncias, nem à sorte, nem a poder político, nem a poder econômico, nem a poder militar. Milagre que é milagre converte o coração da pessoa no coração de um adorador, de um reconhecedor da glória de Deus, da soberania de Deus. E foi isso que Pedro fez. Agora eu verdadeiramente sei que foi o Senhor que enviou o seu anjo e me livrou. E olha só a consciência do que estava em jogo ali. Ele me livrou não da prisão. Pedro não entendeu que Deus apenas havia evitado que ele continuasse preso, nem mesmo que apenas Deus havia evitado que ele fosse martirizado. A questão não era ele. Quando o milagre de Deus acontece, você vê o tabuleiro inteiro, e não aquele pequeno movimento de peão que Deus fez. Você consegue transcender ao que está acontecendo com você. Você começa a perceber que aquele milagre tem implicações, reverberações, repercussões para a sua família, para a sua comunidade, para o macroprojeto de Deus que se chama Reino de Deus. Pedro compreendeu isso, ele disse assim, sabe o que é que Deus fez aqui? Não foi só me livrar não, ele frustrou, ele humilhou o poder de Herodes. Ele frustrou e humilhou a expectativa de todo esse povo que queria fazer comigo o que havia feito com Cristo, para manietar a igreja, para impedir que a igreja começasse a crescer. Ele entendeu o macro a partir do seu micro. Ele abriu os olhos para o todo a partir do mínimo que Deus havia feito com ele, que já era uma grande coisa. Se fosse só para livrar Pedro, já seria uma grande coisa. Em Atos capítulo 16, há uma história parecida com essa, em que os personagens são diferentes. Lá é Paulo e Silas, lembra da história? Saulo e Silas estão na prisão de Filipos. A igreja de Filipos é plantada a partir da conversão de 3 pessoas que são nomeadas. Uma jovem adivinhadora que era possessa de demônio, uma mulher muito rica, mercadora de púrpura, que chamava-se Lídia, e um homem que era carcereiro romano. Naquela história, há muitas similaridades com essa. E veja que quando Silas e Paulo estão cantando, aqui ele estava dormindo, lá eles estão cantando, Deus se utiliza de um terremoto para abrir todas as cadeias. Mas a história não é contada para contar o milagre, a história é contada para que quando aquele homem, carcereiro de Filipos, que é conhecido assim, resolve dar cabo de sua própria vida, antecipando o juízo que lhe iria ser feito, a corte militar que ele haveria de ter que comparecer, e consequentemente a pena de morte que lhe seria imposta por deixar que que um prisioneiro romano fosse solto, ele pega da espada para matar a si mesmo. E aí você conhece o resto da história. Não faça isso. Aquele homem é convertido, é batizado, cuida de Paulo, dos vergões de feridas, lavando, sendo batizado por Paulo, ele e toda a sua casa. Ele se torna uma das colunas da igreja em Filipos, junto com Lídia e junto com a jovem adivinhadora. Perceba que tanto no milagre como no outro, tanto Paulo como Pedro aqui têm consciência que o milagre não é apenas o que acontece com eles, mas o que vai acontecer por meio do milagre que aconteceu com eles a muitos que estão ao seu redor. Deus usa aquele carcereiro e tudo aquilo, e uma igreja floresce. Por isso que a história está ali. Aqui, Deus livra Pedro de Herodes, e ele então cai na real, e quando cai na real, o que é a conclusão que ele chega? Ele me livrou, verso 11, da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. O milagre revela e manifesta a soberania e a glória de Deus. Veja que a partir do verso 12, Lucas continua narrando agora aquele encontro que a oração solicitava a Deus que acontecesse. Bom, eu imagino que você concorda comigo que quando a igreja estava orando incessantemente,
Qual era a expectativa da igreja? Era que Pedro fosse solto. Certamente eles pediam isso, oravam por isso, clamavam por isso. A partir do verso de número 12, vai contar a história de como é que isso aconteceu, como é que Deus respondeu à oração e aquele reencontro aconteceu. Diz o texto que, considerando Pedro, a sua situação, ou seja, consciente do que havia acontecido, ele resolveu primeiro ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. Possivelmente aqui há uma decisão de Pedro, de não sabendo de fato o que poderia acontecer, dele evitar entrar em contato com os demais apóstolos. Por quê? Porque ao entrar em contato com os demais apóstolos, que possivelmente estavam na casa de Tiago, que havia sido martirizado, mas os apóstolos provavelmente se reuniam lá, ele evitaria ser o coelho que levaria os caçadores ao ninho da igreja. Ele procura então a casa de Maria, mãe de João Marcos, o mesmo João Marcos que escreve o Evangelho, que depois vai ser levado por Paulo e por Barnabé para Antioquia, que vai na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, que depois abandona a primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, quando Barnabé tenta levá-lo com eles, Paulo rejeita, eles vão para um lado, Paulo vai para outro. O mesmo João Marcos que provavelmente forneceu as informações para que muitos dos relatos de Atos acontecessem, principalmente na época em que Lucas ainda não estava junto de Paulo, como ele vai estar a partir de determinado momento. Todos esses acontecimentos mais referentes a Pedro provavelmente tinham a ver com a narrativa que Marcos havia feito a Lucas e por isso permitiu que ele escrevesse o livro de Atos. Esse João Marcos estava lá e toda a igreja estava ali orando e pedindo a Deus. Qual era a expectativa? Que Pedro fosse solto. Às vezes a gente tem umas orações interessantes, a gente diz a Deus o que quer e cria na nossa mente a maneira como Deus vai responder. Aparentemente a igreja não imaginava, primeiro, que Deus iria responder tão rápido quanto respondeu, que a igreja não precisaria ir à porta do cárcere para ver o cárcere se abrindo naturalmente por um reconhecimento de Herodes, que havia feito uma coisa autoritária e tirânica, porque quando aquele homem bate na porta e aquela criada chamada Herodes vai abrir e reconhece que é aquele homem e volta dizendo, veja, eles primeiro disseram que ela era louca e segundo que era um anjo, que não era Pedro, que era o anjo que de repente depois de Pedro ter ficado no cárcere ficou sem ter o que fazer e foi lá ajudar os outros anjos que estavam com eles, talvez alguma coisa desse tipo. É interessante como aquela igreja orava e pedia para que Deus fizesse um milagre, mas não estava preparada para o milagre da maneira como Deus queria fazer. E aí Deus faz de um jeito diferente, e a igreja não está preparada para receber o milagre que estava ali personificado em carne e osso na figura de Pedro. O resto da história vocês acompanharam. Toda essa ideia que eu estou falando, de que Pedro procurou aquela casa e não a casa onde estava Tiago, deve-se a dois fatos. Primeiro, que quando eles foram abrir e certamente fizeram algazarra, Pedro fala baixo que eu não sei quem está me seguindo aqui. E segundo, porque ele não vai para um outro lugar e manda que eles mesmos, que não estavam presos, portanto não estavam sendo possivelmente seguidos, fossem para a casa de Tiago e avisassem aos outros que ele havia sido liberto. Essa história termina no versículo 19, com a frustração concreta de alguém que não reconhece a soberania e a glória de Deus. O que é que acontece no verso 19? Depois do alvoroço do verso 18, quando os soldados descobriram que Pedro tinha fugido, tinha saído, alguma coisa sobrenatural tinha levado ele da prisão, o próprio Herodes vai em carne e osso lá na prisão. Ao chegar lá, ele percebe que de fato havia acontecido. O prisioneiro Pedro havia se evadido. Ele imediatamente solicita um inquérito, coloca os 16 soldados que estavam de plantão de guarda para darem a sua narrativa, fazem uma acariação. Eles inventam uma história de que alguma coisa miraculosa que ninguém soube explicar como havia acontecido e que o prisioneiro tenha fugido. Qual a decisão de Herodes? Que eles sejam justiçados. A expressão em grego significa que eles sejam penalizados, e a pena era muito simples, você pagava com a vida pela fuga do prisioneiro. Isso fica muito
similar ao texto de Atos capítulo 16, com aquele carcereiro do tempo de Paulo. O que é que Herodes faz? Depois daquela grande frustração, a última frase do versículo 19 diz: e descendo ele da Judeia, foi para Cesareia, e Herodes passou ali algum tempo. Se você já foi em Israel, vai em Israel, você vai descobrir que ali é um dos lugares onde as ruínas do tempo desse texto estão mais preservadas. A fortaleza que havia ali, a casa de verão de Herodes, dos Césares romanos, era uma construção monumental que você conhece pelas ruínas. Era um lugar agradabilíssimo, à beira-mar, uma casa de veraneio. Era um lugar onde Herodes e os Césares romanos, aqueles que um dia ocuparam aquele lugar, fugiam da loucura que era o centro do poder em Jerusalém. Com toda aquela pressão, além do calor, além de toda aquela situação ali extremamente abafada, politicamente falando, religiosamente falando e até mesmo geograficamente falando. Eles tinham 2 lugares de refúgio. Um deles era Cesareia Marítima. O texto está assim, porque Lucas está querendo dizer assim, o cara ficou tão frustrado, mas tão frustrado, que disse assim: eu vou para Camboinha. Eu vou tomar uma aguinha de coco, porque não pode um negócio desse. Eu vou tomar um banhozinho de mar. Eu vou descansar um pouco. E ele foi, diz o texto que ele não ficou por muito tempo lá, ou melhor, ficou por algum tempo lá. E aí vem a última parte do texto que nós lemos, que revela não apenas o milagre que concretiza a soberania e a glória de Deus, a oração que antecipa o milagre que visibiliza a glória e a soberania de Deus, mas agora, quando alguém não reconhece a soberania e a glória de Deus, qual é o tratamento que Deus dá a alguém? Você já deve ter ouvido falar de um texto do Antigo Testamento que diz: a minha glória não darei a outrem. O que é a glória de Deus? Que glória é essa que Deus não divide com ninguém? A palavra glória no Antigo Testamento e no Novo Testamento tem o mesmo significado. No Antigo Testamento ela aparece cerca de 200 vezes. No Novo Testamento ela aparece cerca de 166 vezes. No Novo Testamento ela é traduzida por uma palavra chamada doxa. Significa, que é a palavra que é usada aqui, significa o esplendor da presença divina, a majestade da presença divina. A glória de Deus em alguns momentos se manifesta de maneira concreta. Quando em Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Urias, o sacerdote Isaías entra no templo e contempla Deus um alto e sublime trono. Preste bem atenção, porque ali tem uma relação entre soberania e glória. O rei tinha acabado de morrer, o trono estava vazio. Deus chama o sacerdote e diz: não, está vazio não. Eu estou no alto e sublime trono, e eu vou me revelar a você como Deus soberano, que está num alto e sublime trono. O rei pode estar morto, mas eu continuo no controle. O rei pode estar morto, mas eu continuo soberano sobre o meu povo. O que acontece ali é que ele vê Deus no alto e sublime trono, e criaturas com 6 asas, querubins cantando a Deus, dizendo continuamente: santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Aquela glória baixa, na forma de uma fumaça, que na Bíblia tem o nome de Shekinah, a glória excelsa do Senhor. A mesma glória que descia na tampa do propiciatório, na arca do Senhor, quando Deus falava com Moisés e revelava a sua palavra. A mesma glória que estava no alto do Monte Sinai, que separava o mediador da aliança, Moisés, que estava no alto do monte, daqueles que estavam no sopé, Arão e os demais. A mesma glória que o escritor do Evangelho de João, o apóstolo João, diz que nós vimos, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória era a majestade soberana de Deus, revelada no Antigo Testamento por fenômenos físicos, mas no Novo Testamento na pessoa de um, chamado Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus, é a glória de Deus encarnada. Por isso que a glória de Deus está relacionada a quem domina, quem controla, quem é o soberano, quem é o rei. Herodes pensava que era ele.
E qual foi a circunstância que revelou que ele estava errado e queria receber a punição por não dar a glória devida ao nome de Deus? Quando algo inesperado ocorre. Havia um problema naquela região. As duas cidades-estados que nós conhecemos quando estudamos a Fenícia, na história geral, Tiro e Sidom, viviam do comércio. E parte do comércio dela era pegar aquilo que de dentro do continente, especialmente em Israel, pudesse ser produzido, inclusive as madeiras do Líbano, os minerais do Mar Morto, colocar em navios e cruzar o Mediterrâneo fazendo trocas. Os fenícios foram os grandes comerciantes do passado. Ora, ter boas relações comerciais com o fornecedor do comércio deles era fundamental, mas eles não tinham. Diz o texto, a partir do verso 30, que havia uma série, a partir do verso 20, que havia uma série de divergências entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Uma divergência comercial, que fazia com que eles não tivessem como fazer o comércio do qual eles viviam. Eles não plantavam, eles não cuidavam de animais, eles viviam do comércio. Eram grandes navegantes do passado. Até que, naquele momento, numa narrativa que parece não ter nada a ver com o que eu estou falando até agora, Lucas registra que alguém que trabalhava como camareiro do rei, cuidava da roupa do rei, dos apetrechos do rei, no recôndito do palácio Herodes, do palácio de Herodes, acabou fazendo um contato, por nome ele tinha Blasto, e propondo com eles, seja da iniciativa deles ou da iniciativa de Blasto, uma reconciliação. Porque veja, o texto diz no verso 20, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Então, em dia designado, depois do acordo ser feito, vamos fazer a paz, afinal de contas, vocês precisam do que eu vendo para vocês, e vocês precisam vender a outros, então vamos deixar dessa bobagem, vamos fazer acordo comercial, o importante é o acordo comercial, vocês ficam ricos, eu fico rico também, vamos fazer, no dia da gente fazer aquilo que seria o anúncio oficial, e se tem uma coisa que governante no poder gosta de fazer, é cerimônia no palácio, né? Vamos combinar, né? O cara às vezes inaugura até ponte que ainda está para terminar. Quanto mais uma cerimônia, um acordo comercial como esse. Herodes convoca todo mundo e começa a falar. O texto não diz o que ele falou, mas eu imagino. No meu governo, nunca antes na história desse país, sou eu que faço, sou eu que consigo. Fui eu, o grande, serei tanto grande, maior do que todos os meus antecessores, vocês nunca terão alguém como eu. E Deus está lá no alto e sublime trono, ouvindo aquela expressão de autoglorificação, supostamente baseada num controle soberano sobre todas as coisas. O texto diz que naquele dia, Herodes vestido, verso 21, de traje real, assentado no trono, e é muito interessante, leia o texto, principalmente os textos narrativos, nos detalhes. Ele estava sentado no trono. O que é que o trono significa na Bíblia? Controle, soberania e autoridade. É isso que Lucas está dizendo. Ele estava no trono, ele estava no trono, ele estava ex cátedra, ele estava no lugar de poder, de autoridade que ele supostamente teria de maneira absoluta. No trono, então, ele dirige a palavra e tudo mais. Qual é a reação do povo no verso 22? E não é uma reação fortuita. Provavelmente o povo reagiu assim porque percebeu nas palavras de Herodes que era isso que ele gostaria de ser reconhecido. O povo disse o quê? Rapaz, isso é um Deus, é a voz de um Deus. Não é de hoje, queridos, que os governantes querem personificar, serem salvadores da pátria. De um lado ou de outro do espectro político, todo aquele que quer dominar sobre o povo se reveste de algo mítico, de algo personalista, sebastiano, do salvador da pátria. Quem na época já viu, na primeira versão, a famosa caricatura do governante despótico, autocentrado, autoglorificado, chamado Odorico Paraguaçu, deve lembrar. Aquilo é uma crítica a todo homem que supostamente tendo poder se reveste de uma autoridade, de uma soberania, de uma glória que seria talvez divina, mas que não é. No texto, o texto diz que quando eles disseram assim, é a voz de Deus e não, ou de um Deus e não de homem, veja a expressão adverbial de tempo, verso 23, no mesmo instante, imediatamente, sem intervalo,
sem procrastinação, sem adiamento, sem dar tempo, no mesmo instante, um anjo do Senhor, não sei se o mesmo que levou Pedro, mas um anjo do Senhor, o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e aparentemente aquele ferimento fez com que ele, comido de vermes, expirou. A história não diz como esse Herodes morreu. Nós não podemos supor o que aconteceu ali. Se de repente houve uma hemorragia interna dentro dele, se de repente uma pústula, uma ferida se abriu, uma ferida preexistente, e ficou claro que ele era só verme, como todos nós, de dentro para fora. Não é muito romântico, nem muito bonito de se falar pertinho da hora do almoço, mas de fato nós temos uma flora e uma fauna que é absolutamente horrível se pudesse ser vista a olho nu. Aquele homem foi comido por vermes, como diria no interior da Paraíba, por tapuru, e expirou. O aposto da frase é: por não haver dado glória a Deus. Qual foi a razão que ele morreu? Foi por não haver dado glória a Deus. Agora veja, toda essa narrativa tem uma sequência. Eu estou falando que desde o início, quando Herodes quis agradar aos judeus, e Deus impediu livrando Pedro, qual era a ideia? Era mostrar quem tinha poder, quem merecia o reconhecimento da soberania completa, da glória de um governante que domina sobre tudo e sobre todos. Agora esse governante morre por não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expira. Todo aquele, mais cedo ou mais tarde, de imediato ou aos poucos, que toma para si a glória de Deus devida exclusivamente ao seu próprio nome, corre esse risco. E se você, em algum momento dessa mensagem, pensou assim, então se é para ser assim, muita gente já deveria ter sido comido por verme, deixa eu lhe dizer, pior será no dia do juízo. Herodes é um exemplo antecipado, uma primícia, uma manifestação precoce do que vai acontecer com todo aquele que não der honra e glória ao único e soberano Senhor Jesus Cristo. Esse texto termina mostrando que enquanto isso acontecia em paralelo, verso de número 24, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, e isso ele faz como aquelas dobradiças do texto que eu já falei em outras expressões, em que ele vai passar agora para uma outra narrativa, porque logo depois ele emenda dizendo assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. E aí, a partir do capítulo 13, verso 1, ele conta a história numa outra dimensão, é quando a gente vai de maneira mais clara até os confins da terra. Queridos, o que é que tudo isso tem a ver conosco hoje? Eu volto ao que eu falei para encerrar minha mensagem. A igreja sempre foi perseguida. Você sempre será perseguido como cristão. Você não faz parte deste mundo. Você é alguém que incomoda. Todo aquele que vive piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição porque incomoda. Você vive com outros objetivos, com outros valores. Eu até diria para você, se está tudo muito bem e você não está incomodando a ninguém, é porque você também não está sendo diferente. Porque se você for diferente, sal mostra o seu sabor, luz alumia a terra, alumia as trevas. Se alguma coisa não está indo nessa direção, talvez você tenha que refletir sobre se o problema não é você, porque não está sendo aquilo que você deveria ser. Porque se você estiver sendo o que você deveria ser, pode ter certeza que você vai passar a perseguição. Não precisa ser um irmão André, não precisa ser um Richard Wurmbrand, não precisa ter uma cortina de ferro, não precisa ter um muro de Berlim. O muro de Berlim é espiritual. Historicamente, ele pode ter até algumas manifestações visíveis, políticas, econômicas, ideológicas. Mas o nosso inimigo, que é inimigo de Deus, a Bíblia diz que ele vive para nos acusar e para nos perseguir. A obra dele é matar, roubar e destruir. Isso vai também pela ordem da perseguição.
O que é que deve lhe consolar hoje? Seja lá no ambiente de trabalho, quando você tem alguém que lhe persegue, seja na escola, seja no professor, seja na sociedade, o que é que lhe consola hoje? O que é que lhe conforta? O que é que lhe dá segurança de que você pode estar tranquilo nas mãos de Deus? É que Ele é soberano e a glória é só dEle. Um dia, e não está tão longe, todo o joelho se dobrará, inclusive o de Herodes. Toda língua confessará, inclusive de todos os inimigos de Deus da sua igreja. E todos reconhecerão, quer queiram, quer não queiram, que Jesus Cristo é o único Senhor. Bem-aventurado é você que reconhece antecipadamente, que vive debaixo desse senhorio e que tem visto a glória de Deus realizando milagres, que algumas vezes você pensa que é visão e sonho, mas não é. E quando você cai em si, por favor, dê glória a Deus, porque foi Deus que fez, não foi coincidência, não foi amizade, não foi influência, não foi dinheiro, foi Deus agindo na sua vida. Quando você reconhece isso, você está indo na direção oposta de Herodes, reconhecendo que quem tem domínio e glória na sua vida é Jesus Cristo, e não você mesmo. Você evita de ser comido de vermes, e glorifica ao lado daquele que é o verdadeiro Senhor, glorioso Senhor. Que Deus lhe conforte com essas palavras na perseguição, seja ela qual for que você esteja vivendo ou vier a viver. Ele é o mesmo que fez isso e que está com você. Que Deus o abençoe. Amém. Ó Deus amado, nos conforta com essa palavra, mas também nos alerta sobre o risco de querer compartilhar a glória que não é nossa, que é tua. Nos ajuda que enquanto tu ages em nosso favor, como soberano e glorioso Deus que tu és, nós cumpramos a tua missão, fazendo com que a palavra cresça e se multiplique, como assim fizeram Saulo e Barnabé e os outros apóstolos do Senhor. Abençoa-nos como igreja, para não nos amedrontar diante de qualquer perseguição que for, de orar incessantemente para que tu manifestes o teu soberano e glorioso poder sobre nós e cumpra o teu propósito em nós, e que ao fazê-lo estejamos com um olhar atento, reconhecendo que foi o Senhor que fez e dando a ti a glória devida ao teu santo nome, para que não incorramos no erro de Herodes, de puxar a glória para si, de atribuir a intervenção do Senhor a outros e dividir aquilo que não se divide, a glória do Senhor em todas as ocasiões. Dá-nos essa consciência e nos abençoa como tua igreja. Nós oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.